vereador, um secretário da cidade, chega já atrasado e só tem um lugar lá no último banco, bem no cantinho. O que a gente deveria fazer? Aí eu vou fazer uma prova aqui com os irmãos, para ver quem vai passar na prova, dando glória a Deus. Alternativa A, a gente oferece aquele assento desfavorável para esse visitante chique e importante. Alternativa B, um irmão da igreja que está sentado aqui na frente cede um lugar para esse visitante
pastor, diácono, visitante, vem aqui trabalhar conosco. Chega, é claro que a gente vai dar uma oferta pelo deslocamento desse irmão, a gente vai chamar ele para sentar ali à frente, vai oferecer um lanche. Se chega um visitante que é o nosso vizinho que vem só para assistir o culto, a gente não precisa fazer toda essa logística, porque é diferente o contexto. Agora, o erro será se veio o irmão fulano lá da igreja mãe para ajudar. O irmão fulano é uma pessoa de posses, vamos dar o melhor lanche, vamos fazer a maior recepção, vamos pensar que ele já está chegando, já tem aqui um irmão para receber. Aí o pastor Lorena diz na outra semana, agora que veio o diácono Y. Não, o diácono Y, para ele é mais simples, qualquer coisa serve, ele não tem a mesma condição. Ah, está errado. O mesmo tratamento que a gente vai dar para o irmão A ou B é o mesmo, independente da condição financeira dele. Amém? Amém. Glória a Deus. O segundo motivo pelo qual essa atitude, apesar de ser comum, é reprovável, é porque ele é diferente da escolha divina. No versículo 5, Tiago diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Tiago agora apresenta aqui, enquanto os crentes estavam tratando as pessoas com base no poder aquisitivo, na riqueza que elas possuíam, o critério divino é diferente, porque Deus escolheu os pobres desse mundo. Ainda no comentário de Bíblia, a gente vê que Tiago ele não está aqui valorizando o pobre pela sua pobreza. Não, todo pobre é bom, todo pobre é maravilhoso. Não é isso que ele está dizendo. E nem ele está desprezando o rico pela sua riqueza. Ele também não está dizendo que todo rico é problemático. Não, ele não está dizendo isso. Ele chama a atenção apenas para um detalhe importante, que na história do cristianismo, os primeiros escolhidos foram pessoas simples. E que na história do cristianismo, as pessoas mais pobres normalmente são mais abertas à fé cristã. Ele está dizendo isso. Então, o modo divino de escolha e de chamado vai na contramão do mundo, né, que valoriza a riqueza e o poder. Deus ele não está preocupado com o que nós temos para oferecer. Até porque, sendo sincero, a gente não tem nada para oferecer ao Senhor. A preocupação de Deus está somente no quanto Ele pode nos transformar. E pronto. Por isso a sua escolha não se baseia em critérios externos. Lá em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículos 26 ao 29, o apóstolo Paulo diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, se vanglorie na presença de Deus. Assim, meus irmãos, nossa maneira de tratar as pessoas deve ir além desses critérios externos. O que devemos levar em conta é o fato de que todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém? E aí, mais um motivo pelo qual esse cenário é reprovável, apesar de ser comum, é reprovável. Porque valoriza demasiadamente quem muitas vezes nos despreza. No versículo 6 diz: entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Agora, Tiago lembra aos crentes que é absurdo tratar de forma superior, valorizar demasiadamente quem
Tiago não disse: então a gente não precisa se esforçar para ter uma vida financeira melhor. O negócio é ser pobre e pronto. Não está dizendo isso. Meu irmão, se você tem condições de estudar, de ter um bom trabalho, tenha. Por quê? Porque isso é bênção para você, para a sua família e para a igreja. Porque a igreja também precisa de pessoas que têm uma condição financeira para sustentar a obra. O próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 8, mostra que existia uma rede de pessoas, especialmente mulheres, de boa condição, que sustentavam a obra. Agora, se não tivesse as pessoas para mandar recursos para os missionários, para manter a obra do Senhor, para investir em escolas cristãs, universidades cristãs, tem que ter essas pessoas, tem que ter também. A igreja precisa de pessoas de boa condição, de intelectuais também, mas elas não estão superior aos irmãos mais simples. Mas a gente precisa agregar também essas pessoas. E a gente pode se esforçar também para ter uma vida melhor. Amém? Amém. E Tiago também não disse outra coisa: vamos andar sujos ou mal arrumados para agradar a Deus e mostrar humildade. Tiago não disse isso. Ao comparar aqui o rico, bonito, arrumado, uma roupa luxuosa, e o pobre, maltrapilho, sujo, ele não está dizendo que a gente tem que ser dessa forma. Ele está mostrando dois extremos. É muito semelhante ao que Jesus fez em Lucas 16, na parábola do rico e do mendigo Lázaro. Em nenhum momento Jesus disse ali: seja como o mendigo Lázaro. Ele não, na questão física, social, não. Aqui é apenas um contraste, né? Que pode chegar uma pessoa mais simples e a gente não receber, uma pessoa chique e a gente receber. Até porque o povo de Deus, nós temos que nos cuidar, temos que andar limpos, arrumadinhos, tudo direitinho. Se você tem condição de comprar uma roupa bonitinha, compre, meu irmão. Fique bonito para a glória do Senhor. Amém? E no final, aqui para terminar, Tiago não disse: não preciso tratar meus chefes com respeito, nem meus professores, nem meus líderes, nem as autoridades, porque elas são iguais a mim. O tratamento diferenciado entre ricos e pobres, poderosos e humildes, não deve ocorrer na igreja do Senhor. Só que, como a gente já falou aqui, nós, enquanto cidadãos, temos que respeitar as autoridades. Nós, enquanto estudantes, devemos respeitar o professor, o diretor da escola, da universidade, para quem vai para a universidade. Nós, enquanto trabalhadores, respeitar o nosso chefe, o nosso líder. Esse princípio está lá em Romanos 13, Efésios 6, certo? De que nós devemos respeitar as autoridades, sim. Agora, se uma autoridade dessa se converte e vem para a igreja, a gente vai tratá-la bem, como qualquer outra pessoa. E um irmão da igreja, por mais simples que seja, na instrução escolar e fora, mas que conheça a palavra do Senhor, pode ministrar essa pessoa. Não é porque ele é um professor que se converteu hoje que ele já vai subir aqui no púlpito para pregar. Pode vir um irmão mais simples e pregar e ensinar aquela pessoa, porque aqui a situação é diferente, né? Aqui nós somos uma família em Cristo, nós vamos nos ajudando e caminhando juntos. Amém? Então, que nós possamos sair daqui cientes de que Deus nos amou, apesar de quem nós somos. Sim, ricos, sim, pobres, né? E por isso devemos tratar com respeito e dignidade todos, sem distinção, reconhecendo que somos todos